Pois é, Aí, pois agora é. eu tô escutando, beleza. Desculpa aí, não sei o que deu aqui, tava microfone interno, alguma coisa assim, mudado aqui a configuração. Quanto tempo, meu amigo? Verdade, bicho. Cara, Hum? faz. Ao vivo e a cores faz mais. Acho que faz quase 10 anos. Que não veio pra cá? Dani Caribe entrando, gente, é muita Ó, que gente. honra, meu. Boa noite, professora. Tudo bem, Dani? Boa noite, professora. Faz isso, cara, porque eu fui. A última vez que eu fui em Bauru, eu passei rápido pelo Centrinho, foi em 2012, no casamento do Camarão e da Marina, o Thiago Camarão, mergulhão. O Gui teve aí esses dias, né? O Guilherme Capelosa, nosso amigo aí, foi dar aula aí, né? Ele já veio aqui em São Luís 3 vezes. Você judiou dele dessa Outra vez, vez. viu, Rafa? Você pôs ele pra dar aula de manhã, tarde e noite, cara. Não, no primeiro dia, eu iludi ele, né? Que a gente foi, recepcionou ele com jantar e tal. Aí no dia seguinte, ó, trabalho. Nossa, ele chegou aqui moído, cara. Ele falou assim, ó, dei aula sem parar, viu? Foi no sábado, é. No sábado ele trabalhou de manhã, tarde e noite. Ele não aguentava mais, E coitado. o Guizão tá acostumado a dar aula, né? Eu não consigo falar 3 dias seguidos assim, não. É difícil, até para os alunos também é complicado, né? Acompanharem tudo, porque Eu consigo operar 3 dias sem parar, mas ficar dando aula 3 dias, acho que eu não tô preparado, não. Tem que treinar mais. ele falou que não vai se vingar de mim um dia. Vai fazer o inverso. Vai nada. E as coisas aí, E como que tá o aí, dia a dia aí do consultório, do curso? Como que tá levando aí nessa fase difícil que a gente tá passando, Rafa? cara, o consultório tá funcionando normal, né? A gente não foi proibido de atuar. Então, assim, a demanda de pacientes diminuiu, porque tem paciente que fica mais com medo, né, de se expor, a gente entende e deixa para depois. Agora, em relação à cirurgia mesmo, tá tudo parado. Todos os cirurgiões de bucomaxilo, o cirurgião plástico, porque realmente toda cirurgia envolve risco, né? E É. aí pode precisar de UTI, e as UTIs estão destinadas todas a Covid, porque aqui realmente está tendo um crescimento absurdo e isso não melhorar tão cedo agora. Aqui também as eletivas estão paradas. A gente tinha cirurgia marcada agora para esse mês de março. Praticamente não operamos fora em março nenhuma cirurgia. Daí fica esperando, tem que esperar liberar, né? Porque os pacientes podem esperar, né? Não tem essa pressa de fazer ortognática no. Eu, É o que é o contrário, né? Quando para as aulas, as mães e os pais querem operar os filhos para poder aproveitar que não tem aula para não atrapalhar o ano letivo, mas acaba que isso não faz poder, né? Então, quando tem uma coisa, não tem outra, né? Toda vez está desse jeito. não, sem dúvida, cara. Tá complicado. Se Deus quiser, a vacinação tá vindo, né? Porque realmente essa nova variante está preocupando muito. Meu irmão mesmo teve, há 2 semanas atrás, ficou em casa, passou uns 2 dias ruins, assim, mas tá curado, graças a Deus. Mas, assim, é um cara saudável, entendeu? Então, é de assustar. É de assustar. Eu guardei uma caixa de gibi para quando eu for aí para trocar com seu pai, viu? Ah, sim, ele... do Tex, né? Tex. É. Não esquece, né, bicho? Não, eu não, cara. Eu compro todo mês. Não sei se. Colecionador maior do que ele, acho que a gente disse que não existe. Não, Ele não tem não. realmente é difícil. Viu? Eu fiquei com o Reinaldo. É, Não, foi muito aprendeu. ruim, cara. Foi muito ruim. Ainda toda hora eu acho que ele vai aparecer aqui, sabe? E na hora na hora que o Gui tava aqui, ele falou, né? O tio Reinaldo tá entubado. Foi na outra semana. Ele tava em São Paulo no consultório e recebeu uma notícia lá. É, Na verdade foi assim, ó. triste. Eu lembro que fiz uma cirurgia de tracionamento. Daí falei, Gui, eu vou embora pra chegar mais cedo, ver se eu ainda pego o pessoal acordado em casa, né? E vim embora na estrada. Daí ali na marginal ainda me avisaram, eu peguei e liguei pro Dino. O Dino não atendeu, eu falei com o Gui pra dar a notícia. Daí vim a estrada inteira falando, foi horrível assim, ó, toda hora. Porque Imagina. eu nunca tinha perdido ninguém que tinha convivido perto, assim, sabe? Do dia a dia, de sentir essa falta de falar, ó, parece que ele vai chegar, ele vai entrar. Isso, uma saudade que acho que não vai passar nunca, sabe? Não, cara, ele foi. Tá louco. Você é digamos assim, um Reinaldinho agora, né? Não tem igual não. Você é o
o Zezinho, o Zé Baixo, mas ali tem 90% dele, né, cara, da sua formação ali. Ah, sim, com certeza. Eu não vi muito cirurgião operar, né? Assim, eu fiquei muito mais tempo com ele do que qualquer outra pessoa, né? Na profissão, assim. O dia a dia era ali, né? Eu lembro que no centrinho ele sentava com a gente, aí dava bronca, era muito engraçado, cara. A gente tentava, você não sabe planejar nada aqui. Mas a gente ficava lá do lado pra aprender. Tem que ficar junto e levar bronca pra caramba, mas hoje a gente vai vendo que valeu a pena, né? Depois de um tempão. Faz quanto tempo você terminou aqui, o centrinho, Rafa? Eu saí daí em fevereiro de 2010. Eu era da turma do Miguita, Camarão, Marina. Foi para os Estados Unidos, né, Marília? Uma turma boa pra caramba. A maioria tem contato ainda, né? Ainda continua o dia a dia, assim, de planejar paciente junto, de manter um relacionamento, tanto pessoal, assim, quem vem em Bauru acaba indo em casa, né? Sempre tem essa... Bauru é bom disso, né? De uma hora a outra você tem a casa cheia de... Não agora, né? Mas quando o pessoal vem, o pessoal não deixa de passar no centrinho, no consultório, de bater um papo, fazer alguma coisa junto. Nossa, quando eu tava aí, final de semana, eu não conseguia ficar em casa, cara. Eu ia lá pro apartamento dos meninos, ficava lá o Laércio, o Digão, o Noia, né? Falou do Miguita, ele aí, ó. Veio te ver aí, ó. Boa noite, Nando. Fala, Japa. Tudo certo? Então, Rafa, tem umas perguntas aqui hoje, vamos bater um papo também profissional. Mas é saudade, cara. Quando der pra vir aqui, quando liberar, eu vou aí primeiro, você vem pra cá, fica... Eu ia pra Bauru em ano passado, né? Eu já tava com passagem comprada, porque agora a gente tem digamos assim, não é um centrinho ainda, né? Aqui em São Luís. Mas finalmente saiu do papel o atendimento ao paciente fissurado com tudo que ele tem direito aqui, né? Em 2011, um ano depois que eu saí daí, eu cheguei a conversar com o Dr. Gastão na época, em 2010, né? Falar com ele da minha intenção de colocar alguma coisa nesse sentido aqui em São Luís, porque o Ministério Público já tentava abordar esse assunto, né? Mas não conseguia. E foi uma conversa assim com ele, foi coisa de 2 minutos, eu do lado dele, na sala dele, com um monte de gente ao redor, e ele me deu atenção naqueles 2 minutos ali e falou que ia me dar apoio. E realmente ele fez isso. Ele mandou 2 assistentes sociais na época. Aqui em São Luís elas participaram de um congresso, né? E me ligaram. Eu já estava aqui em São Luís há 1 ano. Só que na época o governo ele não se manifestou a favor do investimento que tinha que fazer, né? Não achou válido, não sei o quê. Aí eu meio que desanimei nessa época. E toquei os tratamentos de pacientes com fissura lá no consultório mesmo, por um valor mais acessível, né? Aí, em 2013, chegou a doutora Ingrid, que é a cirurgiã um pouco maxilo que opera aqui, né? Ela fez doutorado acho que ela era orientanda, esqueci o nome da professora que orientava ela. E ela começou a conversar com o governo e conseguiu, em 2013. E eu fui inserido, porque assim, todo serviço que aqui em São Luís é assim, tem que ter demanda para justificar a mão de obra, né? E aí, em 2017, já tinha muito paciente operado, e aí o ortodontista foi chamado, que graças a Deus fui eu aí, né? Já pensou, você começa tudo e não é você, é duro, né? Mas, cara... mas desde que você foi embora, você foi a referência que a gente começou a ter aí, né? Assim, pelo menos pra nossa idade, pessoal da nossa geração, quando você foi embora, foi a referência pra mandar os pacientes aí pra São Luís, né? Obrigado. Tem eu e o Laércio. O Laércio terminou um ano antes de mim. No centro era da turma do Diego. O Laércio, a gente tá junto na pós-graduação, também é um cara fenomenal. Não, o Laércio é lenda, né? É outra lenda que passou aqui também. Diego, turma da Ludmilla. Não, o Laércio tá com um cinto meu emprestado até hoje, cara, da residência. Eu vou cobrar ele quando eu ver. Devolve mais não. O Laércio era da turma da minha irmã, né, da residência, lembra? Exatamente, da Ju, exatamente. Então, aí a gente ia fazer um treinamento em Bauru, 2020, né? Até a Teruba chegou a falar comigo. Era justamente máscara, era 1 semana depois que a pandemia travou tudo. Aí eu digo, não é possível, cara. Agora, sei lá quando, né? Estamos com 1 ano já nessa enrolação. Acho que agora não tem mais o outro normal, não vai voltar. O normal é o que tá agora, Rafa, sei lá. Não dá pra ficar esperando o que vai fazer, tem que acostumar cada dia por vez, cara. É verdade, cara. A gente tem que trabalhar, né? Tem que andar de máscara. Acho que,
eu falo com minha esposa de vez em quando, né, que quando a gente viaja assim, para outro país, né, há muito tempo atrás a gente vê um grupo coreano, japonês, eles já usam máscara há muito tempo, né? Em excursão, assim, a gente que não tem esse hábito, cara. Só no consultório, né? Só no consultório, mas em viagem, assim, a gente deve realmente... Hoje em dia vai ser uma tendência, né? Não tem como. Depois dessa Covid aí... Ninguém mais vai entrar em avião, fazer nada de aglomeração sem estar de máscara. É complicado. Ô Rafa, das perguntas lá que a gente recebeu, cara, eu vi que no começo é meio que, acho que podia você fazer pra mim e depois a gente vai falando junto, o que você quiser, porque acho que é muita coisa que mandaram hoje, que o pessoal caprichou. Verdade. Mas eu não sei se vão ter tempo de falar todas, não. A gente atrasou um pouquinho pra começar, mas dá pra... Não, tranquilo, a gente vai tocando até onde der. Então vamos lá começar. Qual a idade ideal para o paciente operar ortognática, no caso, né? Uma cirurgia ortognática? A ideal é quando o orto libera pra gente, né? Quando tá pronta. Mas eu acho que hoje em dia, cara, tem muita coisa assim que... Tem muita variação pra falar que tem uma regra, né? Mas a gente sempre aprendeu e leu, quando você vai ler alguma coisa, fala, depois que terminou o crescimento, quando o paciente terminou de crescer, ou 2 anos depois da menarca, ou quando faz uma cintilografia e não tem mais centro de crescimento no côndilo. Então acho que isso varia muito, cada um vai ter uma referência para usar, mas você tem que avaliar no paciente, por exemplo, no paciente com fissura. Você sabe que a vida inteira a maxila vai crescer menos por conta da cinta da cirurgia plástica, né, que forma, que restringe o crescimento anterior-posterior da maxila, faz a mandíbula acabar rodando um pouco na sua posição. Então a gente tem que levar em conta cada caso. Um paciente que tem deficiência mandibular, não adianta você esperar ele terminar de crescer o quê? A mandíbula não vai crescer, né? Tem coisa assim. O maior problema nosso é quando envolve a mandíbula, né? Que acho que daí quando o envolvimento é de crescimento excessivo na mandíbula, ou caso de laterognatismo, de desvio de linha média, daí você tem que ficar mais esperto na hora, porque a gente sabe que pode ter uma recidiva, né? Assim como você compensar um paciente padrão 3 antes dele terminar de crescer, você fica naquele risco da contenção não ajudar e você ter que retratar depois, o que é chato quando isso acontece, né? Exatamente. É porque, na verdade, eu acho que a exigência estética, né, dos mais jovens mudou muito, né? Na nossa época, a gente via muita criança usando AEP, né, assim, na escola mesmo, jogando futebol, usando máscara. A aceitação era maior. Eu não sei se é aceitação ou se era imposição também, né? Eu acho que era imposição maior, né? Então, e na época, sei lá, acho que o bullying ele era mais mascarado, né? Sei lá, as crianças tinham uma resistência maior. Hoje em dia não tem tanto. Eu não sei, eu sempre tive apelido na escola, sempre foi na zoeira, assim, na época de escola. E botava os outros, nunca, né? É assim mesmo, o apelido é até legal, né? Apelido. Mas é claro, assim, quando isso envolve a estética de alguém, você tirar um sarro, alguma coisa assim, isso não é educado de jeito nenhum, né? A gente tem filho pequeno, a gente educa desse jeito, para eles não fazerem isso com ninguém, né? Mas eu acho que o que mudou mais é a questão da rede social, da fotografia, sabe? A questão de aparecer o rosto. As pessoas estão muito mais ligadas nisso hoje por conta disso, né? Por causa desse desenvolvimento estético, que acaba aparecendo muito mais do que antes, né? Acho que com certeza isso é o que faz mudar e a busca maior por procedimento estético, tanto na face quanto homem e mulher, tudo hoje em dia tem essa questão da foto do perfil, como que aparece. Na nossa época não era bem assim, né? Já tem gente que fala assim, é porque eu quero ficar igual o filtro X do Instagram, já tem esse tipo de coisa, sabe? Principalmente voltado para harmonização, para facial. Então, eles estão muito ligados mesmo nisso o tempo todo. Acho que na época tinha menos recursos, né? Tecnológico para pensar em fazer alguma coisa desse tipo, desse nível, né? Hoje em dia, realmente, as crianças... Por exemplo, uma situação que chega muito, né? A gente faz muita expansão de maxila em criança em fase de crescimento e, de repente, aumenta aquele diastema na fase do patinho feio, né? E, assim, é uma coisa que vai se autocorrigir, ou pelo menos vai diminuir bastante, mas... Tem muitos pais ali que ficam incomodados e pedem que a criança não está conseguindo ir para o colégio, leva apelido que é o coelho da Páscoa. Então a gente vai e trata, né? Trata com todos os cuidados necessários. Porque muda, às vezes, a mesma faixa etária na classe, cada um às vezes está num desenvolvimento
dentário na época, né? Isso acaba gerando diferença de comparação de um pelo outro, né? Então isso causa muito. Mas da ortognática, a época ideal é quando o paciente está pronto, né, Rafa? Eu acho que a questão do crescimento vai depender do que a gente está esperando crescer ou não crescer para indicar a cirurgia, da indicação da cirurgia ortognática em si, para poder definir. Porque se você espera uma mandíbula que não cresce, você pode esperar o quanto for que ela não vai crescer. Você consegue planejar isso daí de uma certa forma. Agora, o problema é quando é o excesso de crescimento na mandíbula, que a gente tem muito menos controle, tanto falar ortopédico, né, da parte do aparelho conseguir ajudar, ou da parte da cirurgia, porque a recidiva pode acontecer, né, quando o crescimento é excessivo. Daí a gente tem que dividir isso. Quando faz uma cirurgia mais cedo, essa divisão tem que ser tomada em conjunto, né? Não, com certeza. Quando os pacientes fazem, por exemplo, tração reversa da maxila, né? Seja com a máscara, seja com o protocolo do Leclerc, né? Leclerc ou do Marco também, né? A gente andou fazendo bastante isso daí agora. A gente tem que falar para o paciente, né? Os responsáveis principalmente, e aquilo ali, você deu uma oportunidade para a maxila se desenvolver, mas o padrão genético, se ele se manifestar depois, vai levar o resultado embora, né? Mas você deu uma chance dele sair da cirurgia ortognática, mas infelizmente a genética não tem como você controlar, não tem um aparelho para controlar a genética. Ela vai se manifestar, queira você ou não tem como. E a gente também tenta sempre evitar sobretratamento, né? Do paciente ficar muito tempo com o aparelho, de saber respeitar a fase da indicação, para não ficar o paciente a vida inteira usando o aparelho e querer quando for a hora de usar mesmo, tem que preparar para a cirurgia, o paciente já não tem mais, vamos falar assim, não tem mais saco de ficar com o aparelho fixo na boca, né? Vocês escutam muito isso, né? Com certeza. Tem uma pergunta. Eu fazer harmonização orofacial. Antes ou depois? Ortognática. Mas é aí contigo. Eu acho que pode ser depois. Mas eu sei que se você pôr na cabeça que você quer fazer antes, você vai fazer, eu te conheço. Tem uma pergunta aqui interessante também que eu achei, que é: quais casos o paciente tem que reoperar? Né? Porque é uma coisa assim, chata se acontecer, né? Mas em alguns casos é previsível que talvez ele reopere, né? Mas aí pode falar melhor do que eu. Então eu vou fazer um link com a outra pergunta. Quando você às vezes decide operar, vamos falar assim, antes da hora, por questão estética ou de aceitação, ou da criança ou do adolescente não querer sair da aula, não querer ir para a aula, não querer sair de casa, daí você assume um risco de fazer uma cirurgia sabendo do que pode acontecer, de ter uma recidiva ou de ter uma mudança no resultado, que hoje é uma situação, terminou de crescer, pode ter alguma diferença no resultado. Daí eu tento, assim, quando vai planejar algum procedimento assim, de não mexer nos dois ossos, não fazer cirurgias bimaxilares, para você poder contar com um osso virgem depois para poder operar de novo. Porque o mais chato que eu acho de refazer é fazer uma sagital na mandíbula novamente. Você fazer uma separação na mandíbula de novo, tanto por conta de parestesia, por conta da dificuldade de fazer a separação e até mesmo uma nova osteotomia, né? Quando você tem que passar um parafuso ou placa e depois remover, parece que as placas não são feitas para fazer uma remoção, sabe? Elas são feitas para ficar lá o resto da vida. Então, ou eu tento planejar antes, se eu tenho essa chance de ver antes e não arriscar a cirurgia bimaxilar precoce, né? Sim. Que é um protocolo que a gente está tentando fazer de operar a maxila, manter a mandíbula e usar a mini placa para fazer uma contenção, que é um protocolo ainda novo, mas que a gente acha que vai ter um resultado legal, um trabalho com a Dani que a gente está fazendo na faculdade. Acho que esse ano deve sair alguma coisa sobre isso daí. A gente falou uma vez no congresso do ano 2019, acho que foi, já faz tempo, cara. O ano passado não teve, né? Foi 2019. No congresso aqui na FOB a gente falou um pouquinho disso daí, mas foi uma aula bem rápida de inovação que saiu. Prognata, né, cara? O paciente prognata, ele é muito, principalmente o Acilonga 3, né? Que ele vai crescer às vezes até mais de 8 anos, né? Então. E quando o caso é grave, assim, a cirurgia tem que ser indicada, né? E a gente sempre tenta não deixar a mãe com um não, né? Os pais com um não na cabeça, né? Sempre tem que dar alguma opção que seja viável, mesmo que tenha que reoperar depois. Agora, e outra situação é quando recebe caso de algum outro colega que o paciente não gostou, né? Daí acho que esse é o pior caso de retratar, porque a expectativa é muito maior. A chance de entregar um resultado novo às vezes não é possível, dependendo o tamanho que foi feita a osteotomia, onde foi colocada as placas, porque a gente sabe que tem referência anatômica, né, do pilar canino, pilar zigomático, o tamanho que você faz a sagital, dependendo do tamanho do avanço que vai fazer, para poder indicar uma recirurgia, né? Mas é bem mais chato fazer uma cirurgia de novo que não deu certo por resultado estético, porque a expectativa sempre é alta.
Já chegou comigo, já está chegando, na verdade, vários casos assim de retratamento, às vezes até cirúrgico, né? E o paciente chega muito zangado mesmo. Teve uma situação que foi um dos primeiros casos que eu peguei para conduzir, né, tratamento cirúrgico novamente. A paciente, ela falou assim para mim: olha, se você não me preparar em 6 meses, porque plano de tal prometeu em 6 meses, eu não vou querer. Aí eu falei: olha, tá aqui essa documentação, eu não tenho como fazer isso. Eu olhei o periodonto, tava assim, eu falei: você vai ficar sem aparelho durante 6 meses, tratando o periodonto, e o seu tratamento vai demorar 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e meio. Depois disso, aí ela saiu lá louca da vida, mas ela viu que, assim, ela não tava querendo ganhar nada financeiramente, né? Foi o contrário, né? Você deixou de fazer naquele momento, né? Exatamente, porque a pressa na cirurgia ortognática, ela é muitas vezes um problema, e às vezes o paciente ele fica ansioso para mudar a face, mas se você não der uma oclusão boa, o resultado é o que importa, né? É o que vai ficar na boca do paciente, né? Ninguém vai perguntar pro paciente: que aparelho você usou? Vai perguntar quem tratou ele, né? Não o tipo de aparelho, não o tipo de mecânica, se é alinhador, se é aparelho estético, ele vai gostar do resultado final, vai querer saber quem foi que fez o tratamento. É sempre o que fica, né? É sempre o que acaba o final. O cara quer ver o resultado, né? O paciente, ele compra isso, né? Mesmo que seja uma promessa quando se inicia, no final o paciente quer ver o resultado de como ele ficou, de como ele esperava, né? Quer ver isso entregue, né? Isso existe muito em tratamento. Então o paciente ele chega realmente frustrado, cansado, né? Querendo fazer as coisas de uma vez só, e nem sempre é assim. Tem que ter uma boa conversa, a gente tem que ter um pouco, muito aflorado o aspecto humano, né? Para entender as dores dele. Vira um pouco aí psicólogo, né? Para tentar recuperar a autoestima dele, realmente. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Estou com uma paciente classe 3 esquelética dentária. Ela tem 14 anos e o ápice é todo formado. Um expansor ainda faria efeito para essa compensação, já que ela usou Rídox por 5 anos, Jesus Cristo, mas retirou. Aparelho expansor por 5 anos é muito tempo demais mesmo, tá? Não indico, geralmente usaria de 6 meses a 9, né? A tomografia fala que a sutura palatina mediana ela vai se funcionar realmente por 9 meses, né? Mas com 6 meses normalmente é o protocolo. E assim, o expansor ele vai ganhar dimensão transversal, né? O sagital você não corrige com o expansor. Você necessitaria da máscara facial ou mesmo de uma mini placa, pode fazer o protocolo do PAMP, né? Que é o do de Klerk. Mas a paciente tem 14 anos e, pelo que eu vi, ela é menina, né? A maturidade esquelética mais cedo até, né? Mas a máscara nessa idade já não é indicado, né, Rafa? Aí realmente é esperar ela crescer e preparar para a ortognática. Sabe que a gente tem visto resultado com o bump aqui também, com as mini placas, né? Com o protocolo de Klerk, que a melhor idade é na dentadura adulta jovem, né? Bem quando tá terminando de trocar ali para poder fazer mais efeito, né? Às vezes nessa parte o crescimento já passou muito, principalmente em mulher, né? Em meninas. A menina eu falo sempre, né? Que a menina ela é biologicamente mais madura do que os homens em muitos aspectos. Tanto é que nessa fase aí do colégio, a menina ela olha pro coleguinha do lado, ela quer namorar o menino que tá 3 anos na frente dela, né? E os meninos estão ali pensando em jogar futebol, não estão nem aí para isso. É bem diferente, né? É coisa enorme nessa fase da adolescência aí. Né? Mas tem que ver o caso, assim, teria que avaliar o caso, ver o tamanho da discrepância que é também, né? Às vezes ele não sabe se isso pode ser compensado com aparelho, ou se é um caso cirúrgico, que às vezes tá esperando, mas a gente já sabe nessa idade que seria cirúrgico, né? Quem perguntou foi a Tati, né? Depois, se ela precisar, ela entra em contato comigo, com você, a gente ajuda ela com alguma coisa, com alguma informação melhor. Tem muita gente que pensa, né, que a ortognática, ela não traz nenhuma recidiva nunca, né? Nem quando o paciente tem lá de 60 anos de idade. E aí, é verdade? É mito ou realidade? Tem alguma recidiva? Não é recidiva. Todo mundo envelhece, Rafa. Todo mundo muda. Pode enviar a documentação que a gente olha. Você vai ver amanhã, você vai chover de documentação na sua caixa, aí você não vai poder trabalhar mais. Bloquear as coisas aqui depois. É nada. Não, tô brincando, Tati. O que precisar a gente ajuda sim, fica à vontade, tô à disposição. Deixa eu ver aqui um pra você, Rafa. Quem é meu aluno, assim, né, de pós-graduação, mesmo quando termina o curso, eles enviam caso clínico, às vezes não respondo na hora, né? Eu falo pra eles: ó, gente, porque caso clínico, pra gente se concentrar, né, leva um tempo, né, e tal, tem que planejar, tem que ver a documentação inteira pra não ter uma surpresa, né? Então, às vezes, demora uma semana pra responder, mas sempre respondo. Não tem essa não, tá? Então, e os alinhadores, né? Que a gente tá na febre aí dos alinhadores.
A gente vai no congresso de ortodontia, 80% do congresso é alinhador, é uma briga industrial, né? Ou mini implantes, né? Assim, os 20% que ficam com a área esquelética e o alinhador 80%. Na minha opinião, o alinhador é uma ferramenta muito boa, né? A procura aumentou, né? Porque o paciente chega procurando já hoje, não chega, Rafa? No consultório? Mas sempre foi um atrativo muito grande, né, para o consultório. E às vezes o paciente, ele, de acordo com o seu poder, né, de mostrar as opções de tratamento, ele até faz tratamento com outro aparelho que não é o alinhador. Porque ele sabe que o alinhador às vezes tem um custo mais elevado, né? Antigamente só existiu o Invisalign, hoje em dia já existem vários, né? Eu trabalho hoje em dia com o Invisalign e o OrthoEmotion da Orthometric, né, que está tendo até hoje, né, o curso de credenciamento que o Fábio Guedes está dando aí. E aí, para operar com alinhador, tem alguma experiência já? Não, tenho sim. Falar que é melhor não é, né? Porque você tem que usar de algum apoio ósseo para poder fazer o bloqueio no transcirúrgico ali, né? Tem que lançar a mão de mini implante, o parafuso de bloqueio, isso não tem jeito. De algum jeito você tem que bloquear o paciente, né? Na hora da cirurgia, eu digo, né? Não depois da cirurgia, mas no transoperatório, tem que usar de outras maneiras para poder fazer o bloqueio para posicionar o osso na posição correta. Mas falar que é melhor, Rafa, eu acho que acaba sendo a gente acaba assumindo o risco de um problema do paciente, sabe? Quando a gente faz isso. Você não dá a previsibilidade que ele realmente tem que ter, né, numa cirurgia dessa, né? É que acabou que nunca peguei um caso, até hoje, de grandes mudanças de plano oclusal ou de grandes movimentos que precisassem operar com um alinhador, né? Porque eu sempre tento planejar, eu pego os casos para operar que eu vou cuidar, eu pego eles desde antes de fazer o aparelho, tento fazer sempre assim, de orientar o que é melhor, e quando eu acho que não é indicado, eu já tento tirar da cabeça de não colocar o alinhador para fazer o caso completo, né? Eu tô preparando o primeiro caso do alinhador. Eu olhei até um protocolo do cirurgião Leonardo Metropolo, que acho que é do Rio de Janeiro, Ele colocou até uma foto lá, porque para mim o pós-operatório que é a minha principal problemática, assim, preocupação. Porque como que vai manter, né, cara? Porque o alinhador ele já entra meio ativo, né? Tem que fazer uma forma passiva, né? Não é uma coisa fácil. Mas assim, a gente tem planejado deixar os mini implantes ou parafusos de bloqueio para usar elástico depois, né? Porque não tem que ter isso de alguma forma. E o problema maior que você tem é que é um caso até você operar e outro caso depois que operou, porque a oclusão sua que você vai finalizar muda, né, depois da cirurgia. Por mais que você tenha esse planejamento, você vai planejar até a cirurgia, depois da cirurgia que o paciente conseguiu abrir, outro escaneamento e outro planejamento de movimento, né? Eu acho que tem que ser um problema vertical simples, né? Tipo, face longa que esteja em classe 1, né? Um face curta que esteja em classe 1. Eu acho que seria mais fácil colocar o alinhador. Essa paciente que a gente estava planejando realmente é uma face longa classe 1. Então, só tem apiamento, sabe? Então, é uma situação um pouco mais simples de fazer. Tá? E o benefício antecipado, né? Que hoje em dia tem muitos pacientes que perguntam, né? Eu quero operar, eu preciso colocar aparelho. Aí vem depois de 6 meses da cirurgia colocar aparelho, às vezes vem com a mordida aberta, né? Porque você tem uma estabilidade quando você manipula o modelo, quando você tem uma oclusão presente, se você tem alguma estabilidade, dá para você posicionar e realizar a cirurgia. Mas também tem uma coisa que se você não usa o aparelho antes, você vai usar depois para finalizar. A diferença é o ponto de realizar a cirurgia. Mas eu acho que tem que ser uma coisa assim, que até na outra live a gente bateram nisso comigo com o Guilherme também aqui, que tem que ser um ortodontista que tenha o cirurgião perto, sabe? Para poder ver o que vai fazer, planejar isso junto, na hora de fazer o planejamento junto. Não assim, eu faço o que eu quero, depois eu mando para você agora com o Rafa, sabe? Tem que estar muito bem alinhado. Tem que ter alinhado desde antes o movimento. Vou deixar assim porque o trespasse eu consigo fazer essa inclinação, que eu vou mudar o tamanho do arco inferior ou superior, vai corrigir essa discrepância que vai ficar, ou vou deixar de topo porque depois vai diminuir inferior e vai encaixar direitinho. Tem que ser pensado, mas não adianta eu fazer e falar assim, agora é com o orto, beleza, minha parte lavo minhas mãos e vai embora, sabe? Não pode ser pensado assim. Então tem que ter uma ligação. É claro que sempre o caso cirúrgico,
ou o ortodontista encaminha para o cirurgião, ou o cirurgião recebe o paciente e encaminha para o orto que trabalha junto, que tem alguma afinidade. Mas sempre tem algum caso que ele começa com você, ele começa a tratar com você, ou te procura, daí você fala, seu caso é cirúrgico, ele fala, posso escolher o cirurgião? Você também não vai falar não, você pode indicar quem é mais perto, quem você trabalha com mais frequência, mas o paciente às vezes pode criar, eu vi alguém no Instagram, queria operar com essa pessoa, às vezes você vai ter que aceitar isso também, ou se é uma pessoa, não, eu só trato o caso cirúrgico se for com o meu cirurgião, tem gente que faz isso também. Aqui a gente tem excelentes cirurgiões e tem paciente assim que eles encaminham, tem o contrário também, que eu encaminho, mas tem realmente paciente que confia só no cirurgião X porque o pai é amigo desse cirurgião, entendeu? E a gente entra em contato, por exemplo, teve um paciente aqui de São Luís que já operou, por exemplo, em Recife, porque é o primo dela, entendeu? Da paciente. É lógico que a gente entra em contato, conversa com ele, dá em bom senso e fazer a cirurgia, não tem problema nenhum. Então existem essas situações que a gente fala, nunca tem uma regra, né? Igual eu falei pra você da época ideal, se eu falo assim, ó, é sempre com 13, 14, todo mundo vai achar que todo mundo pode operar nessa idade, varia, cada caso sempre tem um jeito de pensar, e é difícil isso na odontologia ou na ortodontia, né? De você ter que ter um protocolo, a gente já consegue, depois de um tempo, bater o olho na maloclusão, na face e saber o que vai acontecer dali pra frente, né? Mas isso vai um tempo para poder explicar. Por isso que fala assim, parece que sempre a gente dá uma resposta evasiva, assim, né? Com várias opções, mas é porque, na verdade, tem várias opções mesmo. Uma coisa que eu acho que o ortodontista tem que valorizar mais no ato de, não é nem convencer a palavra, de falar para o paciente que a cirurgia é a melhor opção em alguns casos, né? Não tem para onde correr. Se você compensar, o tratamento é mais difícil, porque você vai contra o esquelético, né? Vai agredir mais o periodonto, sem dúvida alguma, porque o efeito do elemento dentário vai ser contra o que o osso está pedindo. E, na verdade, cara, tem que desmistificar isso aí, porque tem muito aluno, por exemplo, de pós hoje em dia, que quando ele olha a aula de cirurgia, a gente faz isso no curso, né? Vai cirurgião, tem a visão da ortodontia também, eles desanimam achando que nunca vão fazer um caso cirúrgico, dependendo da cidade onde eles moram, né? E às vezes faltam aula. Eu falo, cara, tu tá perdendo muito conhecimento, né? Porque o tratamento ortocirúrgico, pro ortodontista, sinceramente, eu acho ele mais fácil do que o compensatório. O compensatório é mais difícil, né? Exige um esforço maior do paciente para você arrumar aquele erro esquelético, né? De forma dentária. E até uma imaginação, né? Uma imaginação do que é possível mudar na inclinação, né? Pra gente, eu sinceramente acho muito mais fácil a gente preparar o ortodontia. A bronca é mais o cirurgião mesmo, né? Assim, no ato da cirurgia em si, com certeza exige uma habilidade, né? Eu acompanhei, acho que 2 cirurgias ortognáticas na época de Bauru, acompanhei uma cirurgia de enxerto e eu vi o quanto que é complexo, né? Mas eu acho que uma ideia que sempre tem que ter, ou de passar, acho que isso como profissional a gente tem que fazer, não porque eu opero, mas é o paciente saber a opção que ele tem de tratamento. Porque você não sabe quem que vai querer ou quem que não vai. É a mesma coisa, a gente bate todo dia, assim, de tentar dar informação, orientar quem tem terceiro molar, por exemplo, que é um procedimento mais simples. A maioria, Rafa, acaba tirando, marca para extrair porque está com dor, entendeu? É uma realidade, não adianta. Você fala assim, vou tirar, tem que extrair o terceiro. O paciente sabe que ele tem, que não vai nascer, que não tem espaço. Vai falar, nunca senti nada, deixa o dente quieto lá, mas no dia que dói ele lembra e procura, né? Então, sempre tem essa vontade. E se pudesse falar assim, toma um remédio ou faz a cirurgia, o remédio sempre é melhor. Então, por isso que acaba todo mundo tentando puxar isso, mas eu acho que o paciente sabendo o que ele pode receber de resultado e a longo prazo com a cirurgia ortognática, que isso vai ficar para sempre, que às vezes fica até menos forçada a posição dos dentes e que esse resultado vai trazer um resultado estético melhor. Então, quando soma função, estética e longo prazo, acho que daí é mais fácil você conseguir explicar o caso para o paciente. Agora, ele pode falar assim, mas eu queria tratar sem e aceito a deficiência do resultado. Daí tudo bem. Eu acho que mudou muito também o pós-operatório, né? As pessoas que fizeram cirurgia, por exemplo, há 15 anos atrás, elas tinham um pós-operatório mais complexo, né?
Hoje em dia tem vários profissionais que entram no pós-operatório, né, de maneira mais precoce. E se você fecha isso muito bem com o paciente, né, fisioterapia, nutrição, né, acaba que aquele desconforto que existe, né, ele se torna bem mais tranquilo, né? Antigamente, eu lembro que em Bauru eu removi um monte de goteira. Cara, aquilo ali era difícil demais o paciente, né? Pra gente também era difícil, mas eram casos mais complexos também, né? E era uma fase, você pegou acho que uma fase de transição, que o enxerto ósseo não era uma coisa tão frequente de indicação. Havia muito paciente de fora que já chegava na idade adulta, sem ter feito o enxerto. Às vezes a gente pulava a etapa do enxerto para ir direto para ortognático em paciente com fissura, é isso, né? Para poder... Exato. Porque o enxerto, assim, muda a limitação da ortodontia, ó, a qualidade da movimentação. Mas, de certa forma, o paciente que já tem uma idade mais avançada, ele ficar esperando o enxerto, às vezes tinha fila de espera, para depois fazer ortognática, o tempo de tratamento que ele ia demorar, às vezes passa da melhor fase da vida do paciente, né? Exatamente. E o paciente, às vezes está numa fase em que já está começando família, que tem que trabalhar, tem outros compromissos que a gente tem que levar em consideração, ou quer começar a ter uma vida normal, né, sem ficar esperando cirurgia e ter todo esse desgaste, a gente acabava orientando muitas vezes para ir para ortognática direto, daí tinha que usar o guia por causa da segmentação. Então aconteceu, hoje em dia acaba que está menos isso, a gente tem feito mais tentando seguir o protocolo de fazer o enxerto antes, preparo e ortognática depois, seguir uma linha que se conseguisse em todo mundo era o ideal, né? Se a gente conseguisse ter esse controle, né, Rafa? O enxerto, no caso secundário, né, cara, ele é fundamental. Inclusive, tem uma paciente, depois a gente conversa sobre isso, é outro caso, que chegou recentemente aqui, operou agora em janeiro. Ela conseguiu ir para Paulo em janeiro. E como é que ela conseguiu isso? Olha aí, louca, entrando aqui. A Sabrina entrou também agora há pouco. Foi, né? Ele louca. Depois eu levo uns bombons de cupuaçu aí pra ti. Ela tá querendo. O Fernando Trigueiro falou que ia trazer e só deu uma enganação. Só falou que ia levar e não levou nada. Mentira. Então, tem uma pergunta aqui que é... Então, mas o centrinho tá funcionando, viu, Rafa? O centrinho tá aberto. Não tá num volume grande de procedimento, mas tem feito agendamento. O que tá complicado é de fora do estado. Muita gente não tá conseguindo ser chamado, né? Tá evitando de marcar paciente de longe, né? Pois é. Agora ela foi no consultório essa semana e a gente fez a pré-apical, formou o osso, né? Através do enxerto. Foi feito, parece que na região do Bento, se não me engano. Isso. Né? E deu certo. Aí ela tá super animada. Só que ela falou, a Roberta falou que tinha que colocar o aparelho logo, né? Ela falou, não sei se eu espero em maio. Aí eu falei, você vai mandar a radiografia para eles. Ele liberando, a gente já coloca o aparelho aqui mesmo, senão você pode perder. Tô esperando, essa Leila é uma figura. Manda pra mim que eu entrego pra ela. Mas o Fernando que fez isso. O Fernando foi lá no hospital, ou falou pra ela que ia trazer. Ele voltou de Manaus e acho que não trouxe, esqueceu de comprar o bombom de cupuaçu. Não, eu tenho que ir lá visitar o povo. Essas mulheres aí eram elas que mandavam na gente lá no hospital. Atende isso aqui, atende esse cliente. Em setores, encaixa. Tempo bom, hein, Rafa? Bom demais. Mas menos boletos nessa época, misericórdia. Então, aí perguntaram se existia algum curso específico, né, de ortodontia para você dominar o preparo ortocirúrgico. Na verdade, tem alguns ortodontistas já formados que me pediram para fazer um curso, né, de diagnóstico e planejamento. Aí seria das principais deficiências, preparo para classe 2, classe 3, mini implantes. Mas no curso seu já tem muito essa parte também, já tem isso também, na parte de diagnóstico, né? Já tem esse preparo, né? A especialização a gente faz e prepara, logicamente que não é todo aluno que pega paciente para preparar para ortognática, mas aqueles que são contemplados, a gente tenta mostrar o caso para todo mundo aprender. Claro, dividir, né? Dividir a experiência. Então deve ter assim, atualmente uns 6, 7 preparando, a maioria é tudo prognato. A maioria aqui no Nordeste tem muito prognata, né? Mas vocês têm hoje, mas tem um curso só para preparo hoje? Vocês têm alguma coisa assim voltado para isso? Aí alguns ortodontistas que não tiveram essa formação pediram no curso para a gente começar a pensar. Aí eu tô ainda bolando. Só que com a pandemia travou tudo, né? Travou tudo. A gente está tocando as turmas que a gente pode, que estão em andamento, mas para abrir nova turma
a expectativa aí ficou para o segundo semestre. Mas aí eu penso, sim, em fazer um curso mais voltado para diagnóstico e planejamento, que na verdade é tudo, né? Na ortodontia e na cirurgia. Porque eu sempre falo para os alunos, cara, colar o bracket, né? Saber passar um fio, tudo isso é muito fácil. Saber pensar, onde que eu vou colar esse bracket? Por que eu vou colar mais para cervical? Isso é o diferencial, né? Você saber planejar realmente. Por isso que você não pode cair no ponto. Por exemplo, já teve paciente que chegou no meu consultório assim: eu sou muito imediatista, paciente esclarecido, né? Eu quero colocar o aparelho agora sem fazer exame. Eu não, né? Já sai com o aparelho no dia, assim. Exatamente, tem muito paciente assim. E assim, já sabe que eu vou dizer: não tem jeito, você vai ter que fazer. Depois o CRO é nosso, né, cara? Não é dele, né? Então uma surpresa no meio da testa não tem condição, tá? Perguntaram aqui que tem muito aluno também que gosta dessa parte de aprender celular palatina. Tem até uma aluna que está muito interessada, uma aluna que está se formando na graduação, né? Que me contou recentemente que está pensando em fazer a residência em ortodontia. Fiquei muito feliz por isso também. E me perguntaram qual o tipo de fissura mais grave que você opera no Centrinho. Acho que a mais grave, assim, que traz mais resultado contra o crescimento, né, com certeza é o transforame bilateral, Rafa. Que é a cirurgia, que é a fissura completa dos dois lados, né? Porque a unilateral transforame já atrapalha o crescimento, já vai necessitar da cirurgia de lábio, o palato, o enxerto, e quando é dos dois lados isso dobra, né? De certa forma, o envolvimento. Então tudo acaba atrapalhando o crescimento do paciente, né? Não que vai mudar o protocolo ou o tempo de tratamento, que acaba sendo o mesmo, mas o impacto do bilateral é maior do que o uni, né? Se a gente for comparar, um pré-forame unilateral é muito diferente de um transforame bilateral, assim, são o mesmo problema, mas em gravidades aumentadas. Quando a gente prepara para fazer o reposicionamento da pré-maxila, né, que ela fica segmentada em 3 partes, né? Ali, de certa forma, diminui bastante o degrau, né? Mas mesmo assim, é mais uma cirurgia, né? Mais uma fibrose, acaba dificultando, né, no acesso. Mas ainda que o reposicionamento, ele não separa em 3, na verdade ele mantém os segmentos proximais e muda só os dentes da frente. Então, mas tem um impacto muito grande na aceitação social do paciente, né? Porque num dia ele mostra muito dente, não fecha o lábio, no outro ele está com o sorriso certo e o enxerto já realizado. Então é uma cirurgia mágica de resultado. E se a gente fosse pensar, todo paciente que precisa de reposicionamento não devia ter nem espera, né? Tinha que chegar já no hospital e poder ter vaga para operar, né? Porque esse paciente sofre bullying mesmo, assim, tem que ser operado na época mais jovem possível, sabe? Porque se ele cresce com os dois centrais para fora, sem fechar a boca, o resultado estético e social e psicológico é muito grande o que fica depois, sabe? Eu tô com alguns pacientes aí de bilateral, fazendo expansão para fazer enxerto. Eles são bem para baixo, assim, cara. A gente tem que conversar muito para não deixar a peteca cair, né, deles. E o que envolve também, assim, um paciente bilateral, a gente não consegue fazer o enxerto do mento, por exemplo. Você tem que lançar mão ou do ilíaco ou de osso sintético, né, do BMP, para poder fazer esse preenchimento. Porque o mento, muitas vezes, não consegue fazer dois lados da fissura. Então, é um problema maior na época do enxerto, de você ter que lançar mão do ilíaco ou de outra forma, mas o mento já não consegue. Agora, quando é uma fissura unilateral, você já consegue, às vezes, lançar mão do mento e isso minimiza a cirurgia, né, o pós-operatório. Quando eu estava em Bauru, a maioria das cirurgias, acho que era do ilíaco, né, 2010. E teve um americano, esqueci o nome dele agora, que foi aí mostrar o BMP. Aí a gente ficou numa sala, os alunos, a gente que era residente, ficou lá no final da sala, a gente não podia nem perguntar nada, para ficar quietinho mesmo. E os professores lá bombardearam o cara de pergunta, o americano, principalmente em resultado a longo prazo, né? E é uma coisa que funciona realmente, né? Que eu já recebi paciente aqui que foi operado com BMP, né? Proteína modificada geneticamente, para quem tá na dúvida, o que seja, né? E é lindo o resultado, né? É muito legal. Só que é muito caro, né? Para custear, né? Aqui os casos estão operados mesmo com mento. Agora, foi no passado que conseguiu.
Porque, como eu te falei, né, tudo tem que ter demanda para ter a mão de obra e a doutora está operando já enxerto ósseo em paciente já adulto, então era o que faltava. E chegou também a Carol que fez FOB, né? Ela fez graduação e mestrado em Bauru. Ela chegou recentemente, também já está na equipe da doutora Ingrid, aí também operando os casos de enxerto ósseo e tudo mais. O BBP agora com o dólar a 6, né? Você imagina quanto que tá saindo, né? Vocês não operam aí com o BBP, não? Opera. Mas é difícil de conseguir, viu? Tá cada vez um negócio mais difícil de ter acesso. Tem que trazer de fora. Imagino. Porque tá ruim de viajar, né? Tá ruim de ter dólar na mão e o paciente para pagar o custo fica muito mais alto, né? Porque vira aquela conversa fica o molho mais caro que a carne, né? Porque acaba que o mais caro de tudo acaba sendo o material usado para o enxerto, né? Então por isso que tá difícil de ter. Então acaba hoje que o mais comum tá o mento para unilateral e o ilíaco para bilateral, que é o que a gente tem de mão. E ao mesmo tempo, a gente tem resultado já de mais de 10 anos de controle de cirurgia de enxerto com o BMP, mas sempre o ilíaco vai ser o que mais tem resultado, porque a gente trabalha de mais de 30 anos, né? Desde quando começou o protocolo do enxerto, o protocolo foi realizado com o enxerto do ilíaco, né? Então sempre vai ter trabalho mais longo de acompanhamento com o tratamento que foi realizado com o osso do ilíaco. É um osso mais abundante, né? Em relação a... Se o paciente perde, né, a fase do enxerto ideal antes do canino romper, tem um índice de sucesso mais ou menos de quantos por cento? Geralmente na literatura fala 70%, né? De sucesso. É uns 10% a mais ou um pouco mais de chance de insucesso quando ele já nasceu. Mas o que muda muito hoje, por exemplo, numa fissura unilateral, quando o paciente é jovem, ou está na época ideal, vamos falar assim, que está ainda naquela fase que já tem os 4 incisivos inferiores, o canino está quase para irromper, ou já irrompeu, mas tem ainda um pouquinho da raiz aberta. É a fase ideal para fazer a remoção do enxerto do ilíaco, porque é uma fase que tem mais osso medular no mento, o canino já não está perto, não tem risco de ter uma lesão ou uma... Não lesão, mas de você ferir o capuz que está formando o canino. E você está então numa época ideal, isso em fissura unilateral, tá? Então, você está numa época ideal, você tem o osso suficiente ali e o canino já não tem um risco de lesar o canino na hora de fazer a remoção do enxerto. Então essa época é a melhor época para o unilateral hoje para fazer, quando faz com aumento, né? Agora do ilíaco, ou se quando ele já está mais velho, a gente sabe que esse osso medular presente na mandíbula, ele diminui com o crescimento ou com o envelhecimento do paciente. Então, quanto mais velho for, quanto mais fora da época ideal, você vai ter menos osso medular disponível na região do mento. Se você pegar um paciente que é mais velho, que a gente acaba vindo para fazer protocolo ou para fazer implante, você vê que quase já não tem osso medular na mandíbula, né? Com o tempo vai ficando só uma cortical inteira ali. A lâmina paca, né? Reborda, lâmina. Estou preocupado, pois meu filho já tem 1 ano, ainda não fez enxerto ósseo, a arcada dele já está preparada e nada. Aí tem que ver qual é a cidade, né? Onde que está esperando, eu não sei se é paciente daqui. Mas às vezes prognático, né? Às vezes, né? Então tem que ver o caso. Eu não conheço o filho da Tati. Ou conheço e não lembro o nome pelo nome dela. Tem que saber por que está esperando, Tati. Depois, se precisar de ajuda, entre em contato comigo. Aí eu vejo o que eu posso fazer por vocês. Chegou recentemente um caso onde eu atendo, né, os pacientes fisturados com sequência de roubão, cara. Fazia tempo que eu não recebia, né? E o moleque lá de 4 anos, traqueostomizado. Tá? Ele respira com tudo, assim, né, na frente de todo mundo, assim, sabe? Eu fiquei, caramba, tem que botar um distrator nesse menino aqui, tem jeito. Então, são os casos que são indicados de distrator, assim. Teve uma pergunta disso que a gente não conseguiu responder, mas nos Roban, quem tem a sequência para fazer a mandíbula crescer, a gente sabe que não tem tratamento ortopédico para isso, né? Que não tem resultado de ortopedia na mandíbula, né? Tem que ser distração mesmo. Não pode esperar, né? Não pode esperar porque pode virar óbito com a própria língua dele, né? Isso que é o problema maior, né? Quem tem a sequência normalmente causa risco de vida mesmo, né? Risco de morte do paciente.
Aí não tem jeito. Então, O espaço aéreo foi muito mais valorizado com a cirurgia ortognática, tanto nos planejamentos, né? Então isso também faz parte de avaliar na hora de planejar o que você vai fazer de movimento e isso não causar uma piora para o paciente, né? Tem quase uns 5 minutinhos aí, Rafa. Para você não causar uma piora depois da cirurgia também, né? Agora no... 5 minutos só. Eu acho que... começou, acho que entramos, saímos, mas eu acho que deve ter começado umas 8h05. Agora que eu tô olhando. Então, acho que uma pergunta bem interessante que eu achei daqui, dessas que eu vou filtrar, para um paciente adulto que necessita de expansão, né? Ele vai para a expansão rápida assistida cirurgicamente ou ele vai para o MAR, que é o expansor apoiado em mini implantes? Eu vou falar depende, mas eu acho que o MARP hoje teve muito resultado bom, sabe? Eu acompanhei bastante MARP, a gente fez MARP acho que nos últimos 4 anos, aí, talvez até mais. Teve muita tese que a professora Dani Garibe foi orientadora, né? Que eu acompanhei, eu pude fazer a instalação dos mini implantes, acompanhei os resultados, né? Tanto em paciente jovem quanto paciente adulto, que é a pergunta. Teve muito resultado favorável com o MARP, sim. E eu tento, sempre que vou planejar, Rafa, por exemplo, um caso cirúrgico que vai depender da expansão, tentar ver se consegue compensar o melhor possível isso hoje com a ortodontia e ir direto para a ortognática ao caso. Porque 2 cirurgias para um paciente sempre é complicado de passar. E a expansão não é uma cirurgia de pós-operatório fácil, tanto pela expansão quanto a manutenção do aparelho, né? Então, hoje as perfurações com o MARP, o modelo EX, que ele tem um suporte melhor, ele é feito sob medida no paciente, tem um resultado muito bom na ativação da expansão. A gente tem poucos casos que não tiveram um sucesso de abertura, mas eu acho que hoje eu tentaria sempre o expansor primeiro, o MARP, apoiado em mini implante. Fazer a tomografia, né, para saber se o parafuso ele tem admissão, né? Tem paciente que tem um parafuso, né, que você não tem a condição de colocar o mini implante, mas geralmente o paciente tem essa espessura ideal, né? E o MARP não é um aparelho de expansão, que todo mundo que precisa de expansão precisa do MARP, né? Mas ele, bem indicado, ele tem resultado muito favorável, né? Mas é isso, eu acho que quando o paciente é cirúrgico, agora, é lógico, um caso que já terminou de crescer, que tem uma atresia muito grande, você precisa de mais de 10 milímetros de expansão, às vezes você tem que reavaliar e tem casos que precisa, mas faz tempo que não tem uma cirurgia de expansão cirúrgica aqui pura, assim, viu, Rafa? Faz tempo que não precisa, que a gente não tem um... Porque também tem muito caso que às vezes o arco inferior está sobreexpandido ou muito compensado, que você consegue diminuir o perímetro do arco inferior e compensar isso no arco superior, né? A gente consegue lançar mão, às vezes até de desgaste, que vai de cada um, tem a sua escola e o seu jeito de chegar no resultado, mas a gente tem feito muito isso daí também, diminui o perímetro do arco inferior, né? Escolhe um arco no tamanho ideal embaixo e depois você vê o que consegue em cima. Vejo que muito autor aí, não gosto, mas eu faço, desgaste, oriento os alunos a fazerem, com risco biológico, né? Às vezes o paciente acha que vai ficar com sensibilidade, mas é um desgaste muito pequeno, então não tem por que não fazer, né? Pois é um prazer, cara, falar contigo. A gente tem só 2 minutos aí. Vamos dando tchau. Então, vamos organizar a sua vinda para cá, para São Luís. Você vai falar aqui de MARP, vai falar de mini implante extraoveolar, que foi outra coisa que a gente nem conseguiu falar. Já veio para cá o Gui, o Trigueiro, Fábio Guedes, Dani Garibe, né? Então... Mas eu chego aí. Uma hora eu chego sim. Eu tô com uma caixa de gibi para ir trocar com seu pai, pode deixar. Se eu pudesse trazer todos ao mesmo tempo, fazer um congresso aqui de ortodontia. Boa, seria ótimo, viu? E ano passado quase teve, sabia? Tudo assim, a pandemia bagunçou muito, que era um evento de ortodontia com cirurgia, né? Só que bagunçou, a gente só escreveu no papel lá e não saiu nada. Não, mas vamos fazer isso ainda. Amanhã eu tô no perfil, amanhã eu vou ser o perfil da Beleza Fissurada. Eu vou estar o dia inteiro respondendo pergunta lá. Eles vão mudar o perfil com a minha foto e eu vou estar respondendo os seguidores deles lá, para tirar a dúvida de paciente com fissura. Então quem tiver alguma pergunta que quiser fazer amanhã, eu também posso passar para o Rafa no meu perfil, no dele aqui, né? A gente pode voltar a conversar. Se tiver muita pergunta, a gente pode até marcar uma outra, né, Rafa? Eu sei que você é ocupado, a gente pode combinar mais para frente um bate-papo de novo. Foi super produtivo, achei.
Acho que só assim pra gente conseguir passar uma hora junto, que sempre é por mensagem, é coisa rápida. Acho que hoje a gente conseguiu passar um tempo de qualidade junto aqui. Tem que trazer pra cá pra São Luís, tem jeito. Tá bom? Eu quero ir sim. Logo a gente vai poder fazer. Tá bom? Vamos encerrando. Uma boa noite aí. Aproveita hoje que tá sem seu menino aí. Ele foi dormir na casa da avó pra conseguir, porque senão ele entrava aqui na live, queria falar contigo, certeza. Tá bom, tem que juntar as crianças uma hora. Eles não se conhecem ainda, a gente tem que fazer eles se encontrarem. Verdade, meu amigo. Um abraço, saúde, se cuide. Vocês também aí, tudo de bom. Obrigado por aceitar o convite aí. E logo a gente vai se falando o que precisar, sempre à disposição, viu? Um abração. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Essa Leila. Ah lá. Esperando bombons. Aí, a Felícia, ó. Quem sabe tudo de Marco é a Felícia. De Marco, né? Não, 2022, Leila. Quem sabe a gente traz aí o... Vou trazer ainda antes do Trigueiro, que tá morando aí, se vergonha. Valeu, boa noite pra vocês. Boa noite pra todo mundo. Obrigado.